É isso aí, vamos à palavra de Deus. Mateus capítulo de número 23, versículo de 13 a 36. Né? Estamos aqui no nosso sítio em confraternização, né? O sítio Aliança Radical, junto com o povo aqui, junto com o pessoal da Nova Aliança. A gente está desde ontem aqui em confraternização. E aqui a gente resolveu fazer o culto no sítio. Não pôde vir todos, mas quem veio está aqui junto conosco. Aí resolvi estar gravando essa palavra que vou trazer para vocês, tá bom? E o tema seria Jesus e as pessoas, como ele se comportava, como ele falava, né, e como ele era duro com as pessoas. Mateus 23, a partir do versículo 13 em diante, né, os ais de Jesus. Fala assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar o que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais a casa das viúvas e para justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito o torneis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias de cego, que dizeis que jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensato e cego, pois qual é maior, né, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada, quem porém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do entro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia, a fé, e devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que quase o mosquito engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, porque limpais o exterior do corpo e do prato, do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina, né, intemperança. Fariseu, cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhante ao sepulcro caiado, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, parece justo aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices do sangue dos profetas. Assim contra vós, mesmo testificais que sois filhos do que mataram os profetas. Enchei-vos, pois à medida que vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno. Por isso eis que vos envio a profetas, sábios e escribas, a uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidades em cidade, para que sobre vós recaia todo santo justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias de Zacarias, a quem mataste entre santuário e altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre presente geração. Amados irmãos, aquela geração do período de Jesus, ele teve que usar de artifício e fazer a todo momento com uma pergunta, fazer eles entenderem da hipocrisia, da mentira, por tudo que juravam, por tudo que diziam que acreditavam, por tudo aquilo que diziam que tinham fé. Jesus, ele desmascarava tudo. E Jesus, na sua perfeição, eu tenho a dizer o seguinte,
ele não toleraria também essa geração. Uma geração frágil, fraca, mimizenta, aonde que não tem profundidade naquilo que diz que se aprende, naquilo que diz que é de Deus. Interessante, estava ouvindo um pastor e ele falando que só no Brasil tem para mais de 1.500 denominações. E pessoas que não conseguem se ajustar. E no mundo inteiro tem para mais de 35 mil. Jesus não veio para montar isso. Jesus veio para desmascarar todo esse contexto religioso. E ele tinha, de certa forma, uma palavra direcionada às pessoas, tanto os saduceus, fariseus, hipócritas, tanto homens que se achavam, homens que eram autoridades, homens que eram centuriões, homens que eram sacerdotes, anciãos, todos, ele tinha para todos. E o interessante é que ele se preocupava com isso. E Jesus, ele falou às pessoas e de várias formas, e principalmente como se proceder. Jesus tinha essa preocupação. Não adianta querer ficar atrás de uma denominação, atrás de uma igreja, de um contexto religioso, e se sentir bem por estar numa igreja, e você se proceder de forma errada. Não adianta. Até agora, esse procedimento de atender pessoas no Natal se esforça e levar 300 e poucos dias sem atender ninguém. E ser mentiroso, ser hipócrita, entendeu? Então Jesus não chama as pessoas para isso. Isso é muito pouco, isso é muito vazio. E uma das coisas que ele falava para que pudesse proceder, uma das coisas fundamentais era amar os outros. Ele mesmo falou na sua palavra. Jesus disse aos seus discípulos que deveriam amar uns aos outros, assim como ele amava eles. Outra coisa que ele falava, ser humilde, como ele fala em certa passagem, aprender de mim que eu sou manso e humilde de coração. E outra coisa que ele falava, Jesus disse que quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar não teria uma vida verdadeira. Jesus batalhou isso com ele. E outra coisa de que eles faziam, saber conviver com a diferença, eles tomavam nota 0. Eles eram preconceituosos. É uma das coisas no proceder que Jesus se preocupou para que eles pudessem, por exemplo, eles eram guias, por exemplo, eles eram cegos que guiavam pessoas. Cegos que guiavam pessoas. Outra coisa com as crianças, o ensinamento, o exemplo, nada, todo proceder, porque o reino dos céus também era para as crianças, porque tinha que ser semelhante à criança no contexto de pureza, para que pudesse talvez ter vez no reino de Deus. Outra coisa que ele falava, e uma parábola que representa muito bem o estado do coração humano, é a parábola do semeador. Quando fala no estado do coração das pessoas, e a condizer se ela ia dar fruto ou não. E normalmente as pessoas eram reprovadas, né? Pelo caminho, os espinhos, as coisas do mundo. Raramente são as pessoas que costumam dar fruto, como ensina as palavras. As pessoas ouvem a mensagem do reino, mas não entendem. São como sementes que foram semeadas e elas não conseguem dar fruto. Infelizmente, é isso que acontece no dia de hoje. Olha, mas se você se esforçasse um pouco mais, hoje já foi falado aqui, foi a deixa. Se você se dedicasse um pouquinho à palavra e procurasse aprofundar nela, naquilo que você tem lido, naquilo que você tem pesquisado, a sua vida seria completamente diferente. Jesus não está nem aí para aquela pessoa que não quer se aprofundar, que não quer estar com ele. Você pega o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 67. Se não quiser estar comigo, então vai lá, segue aqueles que se escandalizaram, aqueles que não quiseram ser meus discípulos, aqueles que não foram um exemplo. Pode ir embora. Essa coisa de que a gente tem que ter a total preocupação, a gente tem que se preocupar com quem quer
para a sua própria vida, mas tem gente que não quer, tem gente que não muda, tem gente que não tem profundidade. Não adianta. É como se lá vai com as outras, vai na moda, tudo que é apresentado a pessoa entra, tudo sem profundidade. Com Jesus não. Então, não tinha, por exemplo, autoridade, as pessoas não tomavam posse. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 10 que o Senhor nos deu autoridade para isso. Entendeu? De tantas coisas que poderíamos fazer, mas hoje estamos vivendo com uma geração que não tem autoridade. E como é importante ter autoridade. E outra coisa, um certo homem, uma autoridade muito bem conhecida, quando ele estava falando de geração, porque no final do capítulo que a gente estava lendo, do capítulo 36, no versículo 36, em verdade vos digo que todas estas coisas onde vi sobre essa presente geração. E a nossa geração? O que podemos falar da nossa geração? Essa autoridade, ele classifica a nossa geração, né? Estamos assim numa terceira categoria de povos, né? Como diz um tal de Bismarck, um homem que é um chanceler, ele fala que essa geração é uma geração de terceira categoria. Ele assim classificou em 3 grupos. O primeiro grupo, não se ofenda, presta atenção no que vai ser falado, são os que aprendem com as experiências alheias. Você vê, então você aprende. Quem são esses? Os inteligentes. Aconteceu fatos, eu não vou dar mole. Eu lembro que todo mundo falava que eu tinha chamado para ser pastor. Eu ficava olhando o proceder dos pastores. Falei, se eu for pastor, isso aí eu não vou fazer um dia. É de você aprender com a lei. Então existe hoje essa categoria das pessoas que aprendem com a lei. Tem a segunda categoria de pessoas, né? Primeiro, falei, o primeiro são os que aprendem com as experiências alheias. Segundo, os medíocres. O que é os medíocres, antes de você se ofender? São a qualidade de pessoas médias, são pessoas comuns, são pessoas modestas, são pessoas pequenas, raciocínio pequeno, são pessoas que se acham incapazes, sem qualquer talento, fica aquém das outras, não consegue ultrapassar, não consegue atingir, não consegue vencer, não consegue crescer. São os medíocres. Estamos vivendo uma geração de pessoas medíocres. Pessoas que acham que pode fazer como aqueles hipócritas, fariseus, mentirosos, acham que pode fazer a obra de Deus de qualquer forma, e não pode. Em dizer que ama a quem ele quer e despreza a quem ele quer. Não pode. Não pode. Eu estou entrando numa fase da minha vida, num grau de maturidade, que eu não quero mais debater com ninguém. Se você acha, né, que você vai estar bem vencendo, debatendo, tudo bem. Eu só preciso aprender agora a fazer isso com a minha esposa. A gente só precisa entrar, mas tem que começar em mim. Se eu esperar dela também, talvez ela não vai querer fazer. Mas eu vou fazer minha parte, só está faltando eu acertar essa parte com ela. Vai chegar uma hora que eu não vou debater mais, porque aquele que tem a sabedoria de Deus que te dá, e você com discernimento, você não fica debatendo mais. Em que você ganha ficar debatendo com os outros? É os medíocres que faz isso. O que tem de casais medíocres, porque querem vencer um outro pelo debate. Não vai conquistar nunca. Nada na vida. Mas esses medíocres, os que aprendem com a sua própria experiência. Aí ele tem que tomar na cabeça, ele tem que fazer o que é errado, para que ele possa aprender. Mas infelizmente, aí tem a terceira categoria. Não se ofenda, mas é fato, são os idiotas. Dessa geração, agora são os idiotas. O que é idiota? Vamos lá? Falta de inteligência, falta de discernimento, falta de bom senso, é que se acha muito,
é arrogante, é presunçoso, é sem nexo, tem vaidade, desinteressado, tem um atraso mental, burro ou maluco. Tá vendo? Às vezes a gente não presta atenção. Às vezes tem gente que se ofende, chamar alguém de medíocre, de idiota. Mas tem muita coisa que essa geração se encaixa. Principalmente aqueles que dizem que são de Deus. É tudo isso. Entendeu? São raros. São raras exceções de pessoas inteligentes. Mas a maioria é medíocre e a maioria é idiota. Mateus, diz a própria palavra, capítulo 24, versículo 4 e 5. E ele respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Tudo bem. De repente você ainda não atingiu um nível de sabedoria, de profundidade, de relacionamento para com Deus. Mas não se dá o luxo de ser enganado por essas pessoas que são falsas, hipócritas, que são mentirosas. Você não pode permitir isso. Jesus falou que no final dos tempos viriam essas pessoas, esse tipo de pessoa, para enganar a muitos. Mas normalmente fazem isso para enganar, para prevalecer o seu conceito humano, trazer para as questões do reino, do que você pensa, do que você acha, do que você gosta. Muitos fazem isso. E no reino de Deus não tem vez para isso. O reino de Deus é humildade. É seguir o que o Senhor tem para a sua vida. Isso que ensina a palavra. O que Jesus falou de muitos. Porque eles são falsos, porque eles são hipócritas, porque são amantes de si mesmo, porque eles são nécios, porque são ímpios, são enganadores, são falsos profetas, são meninos, são infantis. Ambos desviarão muitos da verdade. Aí muitos compram esse tipo de vida, compram esse tipo de comportamento. E Jesus reprova esse tipo de pessoa, esse tipo de geração. Você pega 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, 4, assim diz a palavra. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. O que mais acontece nos dias de hoje, cerca-se de mestre segundo as suas próprias cobiças, pessoas que procuram autoridades espirituais que venham trazer palavras agradáveis a ele. Ele engana e se deixa ser enganado. Essa é a geração. Isso não é de agora, sempre teve. E com certeza muitos se encaixam em tudo do que nós estamos falando aqui através da palavra. Como aqueles fariseus, né, hipócritas, mentirosos, mas muitos se encaixam dentro dessa palavra. Mas ele nos alertou em Efésios capítulo 4, versículo 11 a 14. Uns a profetas, evangelistas, mestres. Ele levantou pessoas para que pudesse com autoridade te orientar, te ajudar. Existe ainda pessoas sérias, pessoas que pregam a palavra. Não é só ser religioso, não é só mudar a roupa, mudar a fala, mudar a aparência. Não, mas a mudança é por dentro. Ele falou da hipocrisia, ai de vós. Eu sei que às vezes isso faz muito bem a muita gente. Todo esse contexto religioso, toda essa capa, como ele falou, que muitos fazem como sepulcro caiado. Sepulcro caiado, sabe o que é? É com cal, é pintado por fora de branco, mas por dentro está morto. Tem um monte de gente que é religiosa, diz espiritual, mas está morto. E na verdade você não tem que procurar ser espiritual. Isso é um erro muito grande. Ninguém nunca vai ser espiritual. Não vai. Você tem que ter rotina de obediência. E principalmente aonde? Na palavra. Para Deus te direcionar.
As orações é sem hipocrisia. Falou, Senhor, eu não tenho nenhum valor, Senhor, eu não tenho mérito, eu não sou melhor do que ninguém, eu não tenho direito de condenar ninguém, de julgar ninguém. É assim que tem que orar. A palavra nós não temos entendimento, a oração tem que ser desse jeito. E o comportamento, o proceder, tem que estar preocupado sim com o proceder. Mas parece que estamos vivendo uma geração de um povo espiritual, sabe? Um pessoal que reluz, que tem um brilho, que tem um poder que está acima de todo mundo, mas mal sabem do que acontece por trás. Detalhes que a gente tem que estar muito ligado, porque existe muita gente falsa. Mateus capítulo 24, versículo 11, quando diz, mas cuidado com os falsos. Mas detalhes que nós podemos trazer para essa palavra, não podemos mostrar tal fragilidade diante de tantas mentiras ao nosso redor como era no passado. Não podemos ser frágeis. Não podemos ser presas. Gente que se aproxima, que fala mal de outros. Tem gente que tem segundos interesses. Tem gente que tenta mostrar espiritualidade sem ter. A gente não pode mostrar fragilidade. E quando você pega um testemunho claro de Jesus, quando ele fala em Mateus capítulo 4 da tentação, da tríplice tentação, ele dá um grande exemplo como se comportar. O que ele fez? A tentação, ela representa daquilo que Jesus abriu mão e usou o que? A palavra. Porque veio três coisas para ele, assim falado, vem transformar as pedras em pães, né? Pular do templo e receber poder, né? Basta apenas você por me adorar, por troca de adoração. Mas o que Jesus fez? Jesus respondeu com autoridade, com a palavra. Há uma oposição humana, né? Às vezes que vem contra a nossa vida por nos dias de hoje, com influência satânica. Você precisa responder com a palavra. A vida você não pode faltar com a palavra. Tem que ter a palavra para que você não possa ser presa de ninguém. Uma oposição sempre virá contra a nossa vida. As pessoas, elas sempre têm o hábito de agir principalmente com aqueles que procuram fazer o que é certo. Vai ser sempre assim. As pessoas se incomodam. Coceira nos ouvidos, as pessoas não querem a verdade. Se você falar a verdade, então, para as pessoas, elas vão ficar incomodadas. Entendeu? Então, as tentações que são comuns impedem das pessoas até servir o Senhor de forma eficaz. Por que eles eram desse jeito? Por que Jesus reprovou aquelas autoridades? Olha só, vocês até podem praticar até o que eles falam, mas não segue eles, porque eles são hipócritas, eles são mentirosos, eles não vivem. Entendeu? Você já pode até ouvir, mas eles são mentirosos. E é uma batalha muito grande. Então, porque nós temos necessidades básicas, sim, nós temos uma carência de Deus muito grande. Uma coisa que nós temos também é de ter, assim, já tão novo, se eu pudesse já ter minha identidade, principalmente vocês que são jovens, né? Os jovens, então, jovens casados aqui também, mas são jovens, às vezes já de ter uma identidade, ou já ter já o propósito bem definido. Isso é uma guerra. Isso não é de imediato, vai levar tempo. Vai levar tempo. Às vezes tem gente que chega até na tenridade, chega uma certa idade, não consegue ter uma identidade, não consegue ter propósito. Entendeu? E outra coisa que a gente tem que ficar muito atento, que a todo momento, para a ganância, por poder, você será tentado. Jesus, quando estava falando do proceder desses hipócritas, desses homens, de todo procedimento, de que eles queriam jurar por isso ou por aquilo, mas a todo momento estava vendo a ganância e o desejo deles de não fazer o que era certo,
mas de sim fingir que eram espirituais. Mas devemos ter o quê? Como falei, rotinas espirituais. E outra coisa que você nunca vai ter, também da noite para o dia, talvez uma vida espiritual alicerçada. Procure sábios. Procure pessoas que anelam pela palavra. Vocês sabiam que Jesus, ele era carpinteiro, mas ele foi chamado para ser carpinteiro? Né? Ele mexia com madeira, mexia com móveis, digamos que ele fazia um armário planejado. Estou aqui brincando um pouco, né, por ser marceneiro. Ele não foi chamado para aquilo, mas ficou 30 anos mexendo com madeira, esperando o tempo certo para exercer 3 anos no seu ministério. Não fica achando também que você vai saber tudo da noite para o dia, mas colhe com autoridade. Pessoas que pregam verdade, pessoas que são profetas. Eu lembro que eu participava do trabalho de oração com os anciões da igreja, aqui em Vista Alegre. 5h30 da manhã eu estava lá. Nunca deixei de ouvir. Eu contei meu testemunho hoje aqui para vocês, que eu fui para ouvir minha tia Valdete. Eu, pacientemente, eu gostava de ouvir o meu avô, que era um exemplo para a minha vida, o João Bito de Almeida. Tenha paciência em ouvir, gaste tempo com essas pessoas. Mas às vezes gasta tempo com mídia, gasta tempo às vezes com pessoas que não têm tanta experiência, ou às vezes pessoas que têm só pensamentos vazios, que não vão acrescentar em nada. Para encerrar a palavra, a vida cotidiana, ela existe para nos preparar. Tudo é um teste nessa vida. Mas tem muita gente que está sendo reprovada, está se lambuzando com as coisas do cotidiano. Porque a meta é para que você possa crescer na graça e no conhecimento e ser diferente do que você é hoje. Cuidado, senão você pode estar na estatística desses 3 grupos nessa geração. Hoje eu postei uma palavra que o Senhor me deu. Às vezes, não se alcança muito com atitudes. Não será pela mídia que seremos aprovados. Vou repetir. Às vezes não se alcança muito com atitudes. Não será pela mídia que seremos aprovados. Tem gente que não consegue mudar, tem gente que não consegue ter atitude, tem gente que não consegue fazer a obra de Deus, tem gente que não consegue ficar firme. Mas você vai ver a mídia dele. A mídia dele é tudo o contrário do que verdadeiramente é a vida dele. Já viu um casal? Às vezes eles não vivem nem muito bem, mas tá lá a fotinha dele dos melhores lugares da vida. Você quer ver as pessoas que são não muito bonitas? Que tem as espinhas, que tem as marcas no rosto, ou que não tem um corpo muito belo? O que elas fazem no dia de hoje com a mídia, com a rede social? Né? Photoshop, ela bota a foto que sai melhor, as poses melhores. Ah, poxa, mas razoável que seja assim. Não, mas eu estou falando de algo mais profundo. É porque ela não quer passar essa imagem feia, ruim, contrária. Ela quer passar uma coisa boa, só que não é verdade. Ao ponto que tem gente que você está conversando lá no WhatsApp, perfil, quando você dá pessoalmente com a pessoa. Ah, é você? Você toma até susto. Não é a pessoa. É a mesma coisa no contexto espiritual. O que eu estou tratando é o seguinte: Jesus estava preocupado com o proceder, com o comportamento. Teve gente que até ficar me reprovando. Pô, o Mero fica botando as fotos do jeito que vem. É a vida natural. É o natural da pessoa. Eu não fico muito preocupado de... Eu tô ficando careca. Vou botar uma peruca, bater foto, botar para todo mundo ver. Isso é mentira. Entendeu? Cena quer que bota implante. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: não pode ter hipocrisia. Não pode ter mentira. E Deus, quando falou comigo sobre isso, às vezes quando a pessoa ela não consegue, ela não alcança, ela usa a mídia para justificar o que ela não tem, ao que ela não é. Entendeu? Deus abençoe a todos com essa palavra. Meu grande desejo foi trazer uma profundidade com aqueles religiosos que eram hipócritas, mas estamos vivendo hoje por uma geração muito difícil, muito complicada. Faça a tua parte.
Não olhe para ninguém. Não entre em debate, não entre em brigas. Só fale a verdade quando você for solicitado. Amém? Deus abençoe. Vamos aplaudir.